Que a Hayabusa foi uma das motos mais rápidas do mundo, todo mundo sabe. Mas tu sabia que por conta dela quase foi proibida a produção de moto super esportiva no mundo? Tudo começou em 1999, quando a Suzuki teve a brilhante ideia de criar não só uma moto, mas a moto mais rápida do mundo. Então lançaram a Hayabusa, uma moto nunca vista no mundo, uma moto grande, cheia de linhas aerodinâmicas, com motor de 175 cavalos, que era muita coisa pra época, e 1.300 cilindrada, com motor de 4 cilindros. Mas antes de falar da Hayabusa, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender o porquê a Hayabusa foi projetada. Em 1990 é lançada pela Kawasaki a ZX-11, a moto mais veloz do planeta. Nunca no mundo tinha se visto nada igual, ficou 6 anos sendo a moto mais rápida do mundo. A ZX-11 na época chegava aos incríveis 290 km por hora, nada antes disso, cara, no mundo superou essa moto. Só que em 1996 então a Honda resolve entrar no jogo e criou a moto mais veloz do planeta, a famosa CBR 1100 ou então a CBR Blackbird. Nada visto no mundo até então chegou aos pés dessa moto, que ficou 3 anos com o título da moto mais rápida do mundo, chegando em incríveis 298 km por hora até a chegada da Hayabusa. Em 1999 então chega a Hayabusa em seus incríveis 312 km por hora. Nada antes foi visto no mundo e nunca antes uma moto chegou em tal velocidade. Gerou tanta preocupação na indústria que chegou até o governo, e aí que começa um grande problema. Nessa época que lançaram a Hayabusa e ela chegava em 312 km por hora, as pessoas queriam a Hayabusa para bater 312 km por hora. Foi aí que virou um produto de risco. Como era uma novidade uma moto chegar em tal velocidade, jornalistas então começaram a fazer artigos falando do perigo de ter motos. As marcas começaram a criar motos um pouco mais rápidas para bater o recorde da Hayabusa. Começou uma verdadeira encrenca até acender o alerta no governo. Então o governo começou a se preocupar, porque em 1999 tem uma moto que chega em 312 km por hora, imagina nos anos seguintes. Foi aí que começaram a cogitar ter ideias de leis para proibir esse tipo de moto. Nessa época o governo na Europa estava cogitando proibir a importação dessas motos e também querendo criar leis para limitar a potência dessas motos. Foi aí que acendeu um alerta entre as marcas. E literalmente as montadoras entraram em pânico, porque se o governo criasse leis em cima de produção de moto, ia limitar a criatividade delas para produzir motos novas. Então foram que decidiram criar o famoso Acordo entre Cavalheiros. O Acordo de Cavalheiros, então, quem assinou foi todas as japonesas e somente uma europeia, que foi a BMW na época. As outras marcas, MV Agusta, Aprilia, Ducati, estavam longe de conseguir uma moto tão potente assim, eram mais focadas em pista, não em velocidade máxima. Algo interessante sobre esse acordo, muitos acham que é um papel assinado, impresso, não, na verdade foi um acordo mesmo, só um aperto de mão e vamos lá limitar os painelzinhos em 299. Não teve nada de papel, isso, aquilo assinado, foi somente um acordo mesmo, por isso o nome, Acordo entre Cavalheiros. Quem se ferrou mesmo foi a Kawasaki, que criou a ZX-12 para acabar com o reinado da Hayabusa. Era uma moto que prometia pegar 330 km por hora comparado aos 312 da Hayabusa, só que nunca se confirmou isso, porque ela participou do acordo e teve que lançar a ZX-12 com um bloqueio. Foi uma das primeiras motos bloqueadas aí em 300 por hora, né, 299, então não podia alcançar essa velocidade e nem afirmar que ela chegava mais do que a Hayabusa. A Kawasaki tomou uma rasteira. Só que em 2007 chegou a MV Agusta, que na verdade nunca participou desse acordo, mas quebrou o pacto, digamos assim, entre as montadoras, né, lançando a F4 312, que pegava 312 km por hora no painel. Foi aí que daí as marcas começaram a criar motos que passavam de 300 por hora no painel. Só que a japonesa ainda se mantém muito fiel nisso. A Hayabusa é uma das poucas motos que ao longo dessas gerações mudou muita pouca coisa. A primeira geração da Hayabusa foi de 1999 até 2007. Foi a primeira geração aí que fez toda essa bagunça no mercado. A geração 2 veio em 2008 até 2020. A geração com 195 cavalos de potência, uma das Hayabusa mais potentes já produzida, até mais potente do que a versão nova. Essa geração parou de ser produzida em 2018 e ficou até 2021 sem produzir nenhuma Hayabusa por conta das leis de emissão de gases. Aqui no Brasil encontra muito modelo desse 2021, 2019,
Porém, são aquelas unidades que sobrou, daí emplacavam como fosse com aquele ano. Aconteceu isso em vários outros países, mas ela parou de produzir total em 2018 até 2020. E em 2021 volta a produção então da nova Hayabusa geração 3, uma geração totalmente diferente, eletrônica de ponta, algo que a gente não via na geração passada, só que agora é um pouco mais amansada, um motor de 190 cavalinhos de potência por conta das questões de emissões de gases. E também outra personalidade, mudou farol, mudou traseira, ficou totalmente diferente a Hayabusa. Mas agora tu já comenta aí, qual geração da Hayabusa tu acha mais marcante e mais bonita? Eu, na minha opinião, é a geração 2, a Hayabusa branca com azul. Essa tem meu coração, hein, não vou negar pra vocês. E vocês conheciam a história dos 299, sabiam que a Hayabusa foi responsável por isso? Já comenta aí, deixa o like e se inscreve. Mas essa geração 3, né, não vou negar, tá um espetáculo também, né? Será que o banco financia?